Boa noite, crianças. Tudo bom? Mais uma vez aqui com vocês. Nosso culto infantil da Igreja Presbiteriana da Penha. Muito bom ter vocês com a gente. Terminamos os nossos estudos do livro de Provérbios e agora vamos dar início aos novos estudos com o Pastor Carlos. O tema de hoje é Tudo Começa com Deus. E não podemos esquecer, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, Deus nos fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele estava no princípio com a gente, desde a formação do mundo. Nós já estudamos sobre isso na nossa história da criação. E hoje nós vamos dar andamento nos nossos estudos do Penha Kids. Participe com a gente no Instagram, no Facebook. E lembrando que nós já iniciamos nossas aulas presenciais na Escola Bíblica, domingo de manhã às 10h30 e domingo à tarde às 17 horas. Nós esperamos vocês lá. Um beijo, fiquem com Deus. Meninas, meninos, queridos pais, querida equipe, todos que nos acompanham, que bênção participarmos deste culto de louvor a Deus.
Queridos, hoje nós começamos uma nova série de meditações. Terminamos o que Provérbios nos ensina e hoje nós vamos começar uma nova série que tem como tema uma vida com propósito. Todos os nossos temas nós tiramos de uma obra, de um livro que tem esse mesmo tema, uma vida com propósito. E a nossa primeira reflexão, ela nos ensina que tudo começa com Deus. Uma vida com propósito começa com Deus. Colossenses capítulo 1, verso 16 diz assim: pois nele, Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Queridas meninas, queridos meninos, queridos pais, querida equipe, tudo começa com Deus. O propósito da nossa vida é Deus, está em Deus, começa com Deus, passa por Deus, termina em Deus. O grande problema que nós vivemos hoje na nossa sociedade é que muitas pessoas acham que o propósito da sua vida está em si mesmo, nas suas realizações, nos seus sonhos, nas suas conquistas, nos seus milhares de seguidores, nas suas mídias sociais. Muitos acham que o propósito da sua vida tem a ver com aquilo que elas são, com aquilo que elas fazem, tem a ver com o seu sonho na sua profissão, né, onde a maioria deseja ser médico, advogado, juiz. Lê do engano. O propósito da nossa vida está em Deus. O propósito da nossa vida é vivermos para a glória de Deus. Na nossa confissão de fé, no nosso catecismo, nós encontramos que o fim principal do homem, do ser humano, da menina, do menino, do jovem, do marido, da esposa, do pai, do filho, de cada ser humano, o propósito da nossa vida é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É ter prazer em Deus, nas coisas de Deus. O grande problema é que muitas vezes nós não nos satisfazemos mais com aquilo que Deus é, com aquilo que Deus faz, com os propósitos e planos de Deus para a nossa vida. Nós estamos sempre questionando a vontade de Deus, sempre dizendo não para a vontade de Deus, sempre querendo que Deus faça a nossa vontade, quando na verdade nós é que devemos fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que é desesperadamente corrupto o nosso coração. A grande verdade, queridos, é que nós não sabemos o que nós queremos. Por isso nós temos que buscar em Deus o propósito da nossa vida, a razão da nossa existência. E você foi criado por Deus e criado para Deus. A Bíblia diz assim: nele todas as coisas nos céus e na terra foram criadas. Todas as coisas foram criadas por Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai dizer coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então nós temos que entender isso. Você foi criado por Deus, mas você não foi criado por Deus para você. Você foi criado por Deus para Deus. Então o propósito da nossa vida começa com Deus. Entendermos que nós viemos de Deus. Entendermos que Deus nos colocou neste mundo com um propósito. E o propósito da nossa vida é vivermos para a glória dele. Não para os nossos propósitos. Seremos imensamente felizes, nos sentiremos imensamente realizados quando nós acertarmos a nossa vida com Deus.
Quando nós entendermos que é em Deus, no que Deus é, no que Deus faz, na vontade de Deus, que nós vamos encontrar realização, significado, propósito para a nossa vida. Se você quer realmente subsistir, ser alguém, volte-se para Jesus Cristo. O texto diz, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Se é Deus quem criou você, se é Deus quem sustenta você, então é para Deus que nós temos que viver. Por que nós somos infelizes? Por que o homem, o ser humano, o homem, a mulher, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o velho, o ser humano está sempre buscando alguma coisa para a sua vida. Estamos sempre buscando uma alegria, sempre buscando uma satisfação, porque nos afastamos do propósito para o qual Deus nos criou. Perceba, queridos, que o grande problema nosso não é a gente querer ser melhor. Não, as pessoas não querem ser... o problema não é querer ser rica, querer ser bonita, querer ser inteligente, querer ser intelectual. Não, o grande problema é querer ser a mais rica, a mais bonita, a mais intelectual, a mais sensacional. E por que nós buscamos isso? Porque nós não entendemos ainda que nós só vamos nos sentir realizados, completos em Deus. Deus é o propósito da nossa vida. Tudo começou com Ele. Tudo passa por Ele. Tudo termina nele. E quanto mais nós nos afastamos dele, mais vazio nós vamos ficando. E mais nós vamos tentar satisfazer o vazio desse coração com coisas, trabalho, estudo, família, bens materiais, prazeres, bebidas, drogas e tantas outras coisas. Quanto mais eu me aproximo de Deus, do centro da vontade de Deus, quanto mais eu vivo de acordo com o propósito de Deus, mais realizado eu me sinto. Ainda que eu não tenha nada, ainda que eu não seja nada, mas se eu estiver em Deus, eu tenho tudo. Eu tenho a razão para a qual eu fui criado, eu existo, eu estou aqui na Terra. Então que isso tenha ficado claro no seu coração. E que você entenda que uma vida com propósito começa com esta base, com este fundamento. Tudo começa com Deus. Se você tirar Deus da sua vida, você pode ter tudo. E você não vai ter nada. Se você colocar Deus na sua vida, você pode não ter nada, que você terá tudo. Você encontrou o propósito para o qual você foi criado. Que coisa fantástica. Que Deus nos abençoe e que esta palavra faça sentido, faça significado, tenha penetração na sua vida, na sua mente, no seu coração. Que você encontre o propósito para o qual você foi criado. Foi criado para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor, obrigado pela bênção deste culto, quando podemos honrá-lo, exaltá-lo, adorá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo. Que bom, ó Deus, é podermos participar deste momento de adoração, porque este é o fim principal, é a razão para a qual o Senhor nos colocou aqui neste mundo. Vivermos para a glória do teu santo nome. E permitas que este momento ele se estenda em todos os momentos e a todas as áreas da nossa vida, Pai. Abençoe as crianças, os pais, a equipe, todo o ministério bem aqui, diz Pai. Derrame da tua unção sobre nós, Pai. Abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, Senhor. Nós te pedimos, nós te suplicamos isto, Pai. E aceites a nossa adoração e o nosso louvor, em nome de teu amado Filho Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, os ensinos, os dons do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Olá, tudo bem? Na aula de hoje você viu que você tem um propósito e viu também como descobrir o propósito de Deus.
Por isso que eu quero te convidar para brincar e não esquecer o propósito de Deus na sua vida. Como? Você já brincou de acertar o alvo? Já brincou de estilingue? Então, é isso que eu quero te mostrar hoje. Eu fiz aqui, com papel que eu tinha em casa, que a gente chama de craft, um alvo e escrevi propósito de Deus. O objetivo desse jogo é você acertar o alvo, que é o propósito de Deus na sua vida. Para isso, você vai construir o seu próprio estilingue. Ó, lá dentro tem uma bolinha de papel. E a gente precisa, lembrando, acertar o alvo. Propósitos de Deus. Coloque seu papel aqui e mire aonde você quiser. Quase que eu acertei em vocês, né? Desculpa aí. Mas a gente precisa acertar os propósitos de Deus. Viu? Vamos juntos? Você vai precisar de um copinho descartável sem o fundo, daquele mais durinho, uma tesoura sem ponta, durex ou fita crepe e uma bexiga. E por último, e não menos importante, a bolinha de papel. Agora que você já separou os materiais, vamos lá? Mãos à obra? A primeira coisa que você vai fazer é pedir ajuda de um adulto. Eu já deixei aqui prontinho para pegar o copinho de festa de aniversário. Eu escolhi essa estampa, era que eu tinha. Lembrando que tem que ser aquele mais durinho, sabe? E peça ajuda de um adulto para retirar o fundo. Ó, ele era um fundo meio que de papelão e eu usei um estilete e arranquei o fundo, mas pode ser com uma tesoura também. Como a minha é uma tesoura sem ponta, eu utilizei o estilete. Então, para ficar mais rápido, eu já deixei prontinho, tá? A primeira coisa que você vai fazer agora, que já tá cortadinho, que um adulto já te ajudou, é pegar a sua bexiga, dar uma esticada nela, assim, para ficar essa ponta aqui bem esticadinha, e você vai encher, tá? Vamos lá? Não precisa ser muito, até porque a gente não vai usar ela cheia. É só para trazer mais elasticidade. Solta! Soltou? Saiu o ar, não precisa se esforçar em tirar tudinho. Se você não conseguir de novo, peça ajuda de um adulto para dar um nozinho, ó, e fechar essa pontinha aqui, ó. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Eu dei um nozinho, tá? Ela tá assim, fechadinha. Ficou um pouquinho de ar aqui, mas não tem problema. Por quê? Porque nós vamos cortar este pedacinho aqui, tá? Não tira um pedaço muito grande. Então, você mede mais ou menos, ó, aqui. E passa a sua tesoura, como ela tá meio cheia. Aí, já saiu tudo o ar. E tira só a pontinha dela. Não precisa ser muito. Se você não estiver conseguindo também, mais uma vez, você peça ajuda aí de um adulto para ir cortando, tá? É um pouco difícil, gente. Às vezes tem que ser uma tesoura muito boa para ela cortar. Mas se você precisar parar e falar, não tô conseguindo, vou precisar de ajuda de um adulto, não tem problema. Então, gente, olha só como ficou. Eu cortei só a pontinha e aqui embaixo tá amarradinho, né? Você vai pegar essa parte aberta aqui, ó. Vai pegar o seu copinho que você tirou o fundo e vai encaixar aqui, ó. Abre assim e põe aqui, ó. Puxa bem, cobre ela. Tenta deixar esta partinha aqui, ó, mais ou menos no meio, né? E aí ele vai ficar assim. Depois que você arrumou, deixou ele certinho, puxou, esticou, você vai pegar o durex. O meu tá aqui. Opa, eu perdi a foto. Você vai pegar o durex e vai passar aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, então eu vou mostrar antes. Vai passar aqui em volta pra deixar a bexiga bem presa. Então, vamos lá. Não tem problema se não ficar exatamente perfeito, certinho. Porque o formato do copo, ele é maior, né? Nessa parte de baixo, ele não permite isso mesmo.
Mas vai passando, pra que quando você for brincar, a sua bexiga fique bem firme. Aí você pega sua tesoura e corta a pontinha, ó. Então tá aqui bem encapadinho, certo? É isso, gente. Terminamos, tá? Porque você vai puxar aqui, ó. Você já pode até brincar. Pega aqui a sua bolinha, põe aqui dentro e mira! Legal, né? Então, boa diversão e não se esqueça do que a gente aprendeu hoje. Até brincando, não é mesmo? Até a próxima!